Importante é saúde. Olá, amigos da Gazeta Online. Está no ar Importante é Saúde, o programa feito especialmente para você, tratando de assuntos sobre sua saúde. E hoje eu quero conversar sobre alguma coisa bastante séria, que é o enfisema pulmonar. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar em enfisema pulmonar. E falar em enfisema pulmonar, obrigatoriamente tem que se falar em cigarro, porque é uma doença que está intimamente ligado ao hábito de fumar. Hoje nós vamos abordar sobre o que é o enfisema pulmonar, como é a sintomatologia, por que ele acontece, quais são os tratamentos, a forma de diagnóstico e principalmente como é a prevenção. Então, fique conosco até o final. Bem, o enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos. Os alvéolos são estruturas pulmonares responsáveis pelas trocas gasosas. É onde ocorre o que nós chamamos de hematose, onde o organismo acaba recebendo o oxigênio do meio externo, entrega para a corrente sanguínea e devolve da corrente sanguínea para o meio externo o gás carbônico. Pois é, esse elemento funcionante chama-se alvéolo. E quando há destruição desses alvéolos, consequentemente não há trocas gasosas. E aí começa a haver dificuldade respiratória. As pessoas ficam com falta de ar, com o fôlego cada vez mais curto e de uma forma progressiva. Essa doença ela evolui de uma forma lenta e insidiosa. Então, inicialmente as pessoas não percebem e aí quando vão ver começam a ter uma diminuição do seu fôlego. Antes conseguiam caminhar bastante ou até correr e agora começam a diminuir essa distância porque começam a ter falta de ar. Isso vai progressivamente aumentando de tal forma que muitas vezes as pessoas começam a ter cansaço mesmo, sem fazer grandes esforços, até mesmo para tomar banho, para se alimentar ou até mesmo para falar, começam a ter falta de ar. Isso significa que a doença já está numa fase muito avançada. Pois bem, e o que é que faz com que haja destruição desses alvéolos? Bom, de uma forma assim disparada é o cigarro. Podemos dizer que a grande maioria do enfisema pulmonar está relacionada ao cigarro. E quando eu falo cigarro, eu estou falando cigarro de uma forma genérica, não só o cigarro tradicional, mas também aí nós estamos falando aí de outros produtos fumígeros propriamente dito, por exemplo, o charuto, o cachimbo, o narguilé, o narguilé, ou então esses vapes, esses cigarros eletrônicos, são todos elementos que fazem uma irritação alveolar e podem levar à destruição dos alvéolos. Também existem a exposição, por exemplo, à poluição, que também é um outro elemento, ou então, não tanto na cidade grande, mas no interior, aquelas pessoas que ainda utilizam fogão a lenha, a fumaça do fogão a lenha em local não muito bem ventilado, também é um fator de levar ao enfisema pulmonar. Para vocês terem uma ideia, no Brasil existem em torno de 5 a 7 milhões de indivíduos portadores de enfisema pulmonar em maior ou menor grau. E isso é alguma coisa que impacta muito a nível de saúde pública, porque existem mais de dezenas de milhares de internações anualmente por causa do enfisema pulmonar. Isso leva a um absenteísmo, ou seja, as pessoas acabam perdendo dias de trabalho. São muitos casos em que leva inclusive aposentadoria precoce e fazendo com que então o indivíduo perca a sua capacidade produtiva
de uma forma sistemática. Então é alguma coisa que importa sim para a saúde pública e é alguma coisa que precisa muito ser tratada. A gente sabe que o tratamento do enfisema pulmonar ele tem a finalidade de retardar a evolução do enfisema, mas não tem cura, porque o enfisema é uma doença progressiva que ela não tem cura, porque é uma destruição dos alvéolos, isso é alguma coisa progressiva. E o tratamento baseia-se pura e simplesmente em tentar reduzir a evolução ou a rapidez da evolução do enfisema pulmonar e também de minimizar a sintomatologia, minimizar a falta de ar de uma forma momentânea. Então, o tratamento básico, o primeiro tratamento é parar de imediato o cigarro ou qualquer outra forma de fumo, de tabagismo, enfim, ou o narguilé, ou então o charuto, o cachimbo, parar de imediato isso. Existem tratamentos em que você pode utilizar aí broncodilatadores, que são remédios que ajudam pelo menos a dilatar os brônquios, fazendo com que haja uma relativa melhora da falta de ar, porque o organismo começa a aproveitar os demais alvéolos que ainda não estão comprometidos. Muitas vezes a necessidade de utilizar um pouco de anti-inflamatórios, principalmente anti-inflamatórios hormonais, tipo corticoides, para tentar aliviar a sintomatologia. Muitas vezes também se faz as fisioterapias respiratórias e nos casos muito mais avançados, a necessidade de fazer oxigenoterapia e o indivíduo tem que estar assistido aí com cilindros de oxigênio para diminuir aí a falta de ar e melhorar um pouco a qualidade de vida. Mas é muito importante que, para se prevenir isso, o indivíduo já em qualquer idade tente parar de fumar. Essa é uma das condições primeiras para se evitar o enfisema pulmonar. E muitas vezes agora, principalmente com essa história aí dos cigarros eletrônicos, que é uma armadilha, as pessoas começam a utilizar o cigarro eletrônico como se isso fosse alguma coisa que não te levasse a nenhuma doença e como se estivessem parando de fumar efetivamente. Isso não é verdade, porque a gente sabe que o próprio cigarro eletrônico também leva ao enfisema pulmonar. Então é importante que as pessoas, de uma forma geral, parem com essa história de fumar. Isso não vai trazer nenhum benefício. Isso, além do enfisema pulmonar, a gente sabe que tem outras consequências, principalmente de ordem cardiovasculares, em função daí do uso do cigarro, e além de levar aí a uma série de câncer de pulmão, câncer de bexiga e uma série de outras situações que são atribuídas ao cigarro. Então é bom, de uma forma geral, parar com esse tipo de vício que não vai te trazer nenhum futuro. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E até a próxima semana. Importante é saúde.